Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso preparatório para a redação do Enem. O tema de hoje é como compreender e trabalhar os textos motivadores. Roda a vinheta e vamos começar. Então pessoal, antes de toda a redação do Enem, temos o enunciado e acompanhado do enunciado textos motivadores. Mas o que são os chamados textos motivadores? Os textos motivadores, eles são pontos de referência. Eles existem para dar para você, oferecer para você subsídios que possam suportar ou direcionar ou mostrar uma possibilidade temática de trabalho para você redigir o seu material, a sua dissertação. Então, essa é a grande finalidade dos textos motivadores. Mas como entendê-los? Como extrair o melhor desses textos motivadores? É sobre isso que nós estamos agora e darei para vocês pelo menos 8 preciosas dicas para que você consiga extrair o melhor dos textos motivadores. No contexto da escrita do Enem, eu já havia falado isso no outro vídeo, você não pode perder o ponto que existe um avaliador que vai ler a sua redação. Então você está escrevendo para que outra pessoa leia. Desta forma, é preciso que você compreenda e desde o início da interpretação que você tem do texto motivador, você já deve pensar nisso, que existe um leitor para o seu texto. E esse leitor, para a sua sorte, é o seu avaliador. É ele que vai pontuar a sua redação. Ok? Não se esqueça disso. Isso é muito relevante. É através dessa realidade que você direciona a sua prova. É a partir desse princípio que você vai direcionar a sua prova, entendendo que o seu avaliador é também o seu leitor e vice-versa. Perfeito? O trabalho como produção de textos, ele exige que o autor leve em consideração não apenas os aspectos internos linguísticos, mas também as condições e objetivos que conduzem à escrita. Nessa hora surgem várias questões quando você está lendo os textos motivadores, mas quantos de vocês já perderam muito tempo lendo os tais textos motivadores, 1, 2, 3, 4 vezes e ainda assim não faz a menor ideia sobre o que vai escrever? Então, a partir de agora, eu vou dar para vocês 8 preciosas dicas para você compreender melhor os seus textos motivadores. Vamos nessa? Dica número 1, vamos lá. Leia os textos. Por que é importante ler os textos? E por mais redundante que possa parecer essa dica, ela é extremamente importante, porque a leitura é um processo de treinamento e aprendizado. Quando você começa a ler, você começa a compreender, começa a interpretar melhor, a entender os pontos de conflito, de confronto, de distanciamento do texto. É através da leitura que você vai conseguir extrair essas informações. Portanto, ler os textos é muito importante. Quantas vezes você deve ler um texto para se sair bem na redação do Enem? 3, 4 vezes? Quantas vezes você vai perder o tempo lendo várias vezes o texto e não conseguiu chegar a lugar nenhum? Pois bem, é necessário que você tenha uma boa leitura do texto. E através dessa uma boa leitura do texto, você vai definir os rumos da sua redação. Lógico, você pode até retornar para checar um ponto ou outro, mas você não tem necessariamente que ficar lendo 2, 3, 4, 5 vezes o texto. Lembra que você tem pouco tempo para trabalhar a redação. Perfeito? Dica número 2, seguindo na mesma linha. Sempre escreva. Tome nota, escreva na redação, sublinhe as partes importantes, os verbos, as palavras que indicam ação no texto, as palavras que são importantes e que definem as ideias centrais de cada parágrafo. É muito importante que você escreva, porque você está no primeiro parágrafo lendo o texto. Aí veio uma ideia na sua cabeça assim que você está lendo o primeiro parágrafo, a primeira linha. Aí você não anota, quando chega lá na última linha que você fala, eu vou trabalhar aquela ideia que eu pensei no primeiro parágrafo, você já não se lembrará mais. Porque você está sob forte tensão, você também, nosso cérebro não consegue guardar tantos detalhes de uma forma só. Pode ser que você seja um prodígio, mas nós, meros mortais, não somos assim. Portanto, tome nota de tudo, escreva, rabisque, circule. A redação é sua, a prova é sua, ela ficará com você.
Então preste bastante atenção. Não só leia, mas enquanto estiver lendo, tome nota, escreva, circule, sublinhe. Ah, aquela palavra te lembrou daquele documentário. Então escreve o nome do documentário, puxa uma setinha do lado. Ah, aquela palavra te lembrou, aquela situação te lembrou daquele momento jornalístico, daquela notícia. Anota a notícia do lado. Então essas coisas são muito importantes, são detalhes importantíssimos. Sempre escreva, tome nota. Dica número 3. Crie um brainstorming. O que é o brainstorming? Brainstorming é uma palavra em inglês que significa tempestade cerebral. Ou seja, há muitas coisas no cérebro, muitas ideias. É uma técnica que é utilizada principalmente nos setores de administração de empresas para absorver o maior número de ideias que as pessoas têm. Ok? No seu brainstorming, o que você vai colocar? Conforme você vai escrevendo, você vai grifando, vai lendo, escrevendo, tomando nota, vindo ideias na sua cabeça sobre aquela redação, ideias que você pode falar, mas essa ideia é até absurda. Pode até ser absurda naquele momento, mas aquela ideia pode ser que vai ser um ponto importantíssimo da sua redação. Então veio a ideia, anote ela do lado. Não existe ideias absurdas. Ela pode se tornar um argumento ou um subtópico da sua própria redação. Ok? O brainstorming nada mais é que um conjunto de várias ideias que você vai colocando e anotando para que você se lembre delas na hora de fazer o texto, na hora de redigir, confeccionar o seu texto. Dica número 4. Problematize. Na verdade, você não tem que criar um problema. O problema já está lá. Você vai visualizar ele, você vai problematizar, vai perguntar para o texto, que problema é esse? Ok? Você precisa, nesse momento, desenvolver um raciocínio crítico. Não seja óbvio demais, não concorde simplesmente com o texto. Questione o texto, descubra qual é o problema e é a partir deste problema que você vai desenvolver a sua redação. Mas quantos problemas podem existir na redação? Sei lá, 1, 2, vários. Depende de você. Mas qual que eu vou escolher? Na hora de você fazer a redação, depois de tudo anotado, aí você vai escolher aquele com o qual você mais identificou e que você sente que você tem mais habilidade para desenvolver ele, ok? Isso é muito importante. Problematize, encontre a questão problema da sua redação. Não é uma só questão problema, são várias redações, há vários problemas, vários olhares, vários pontos de vista e é o seu. Dica número 5. Veja o que não está sendo mostrado. Pode parecer extremamente óbvio, mas você pode não saber nada da redação. Mas o fato de você não saber nada da redação é o saber de alguma coisa. Existe algo que não está ali. E se você tiver um pouco de delicadeza, um pouco mais de cuidado na hora de fazer a abordagem, você vai ver que há coisas que não estão naquele tema e que deveriam estar. E nesse ponto você acabou de encontrar grandes argumentos. O que não existe no texto é o que você vai argumentar sobre ele, ok? Dica número 6. Pergunte ao texto. Converse com o texto. Não pegar o papel e ficar lá escrevendo, oi, tudo bem, como é que vai? Não. Conversar com o texto é você dialogar com suas ideias com as ideias de quem escreveu. E no momento que você dialoga, ideias novas surgem, você amadurece e o seu texto começa a tomar realmente um bojo, um corpo, ok? Então, converse com o texto, dialogue com o texto, isso é muito importante. Dica número 7, monte um esquema. Essa é uma das partes talvez mais criteriosas. Dizia a velha piada, né? Comece sempre do começo. Pode parecer óbvio, mas comece sempre do problema, comece sempre da sua proposição. Esse é o esquema que eu estou sugerindo para vocês. Nesse esquema nós temos 4 pontos, nós temos a problemática, a proposição, a argumentação e a intervenção. Problemática, encontrou o problema? Anote o problema. Só na abertura, na explanação, no ato de mostrar, dissertar sobre a problemática, já vai consumir um parágrafo da sua redação.
A proposição pode vir como um outro período, uma oração, uma frase que vai estar colada junto com sua problemática. A proposição é a proposta a qual você pretende responder ou pelo menos desenvolver ela durante o texto. Depois vem a argumentação. Na argumentação você vai ter ali pelo menos 2 ou 3 argumentos importantes e de peso que vão sustentar o que você propôs. Perfeito? E temos por fim a intervenção. Essa intervenção, já falei no outro vídeo, mas é aquela proposta de solução para o problema que você tem que pensar nela. Ok? Guardando esses 4 passos, que é a problemática, que é a proposição, que é a argumentação e que também é a intervenção, você constrói uma redação de sucesso com certeza. E a 8ª dica, comece a escrever. Não perca tempo, você tem cerca de 1h e 30 minutos no máximo para desenvolver sua redação. Esse tempo deve ser muito criterioso, você tem que tomar muito cuidado para não estourar esse tema. Só que se você não se preparar adequadamente, se você ler textos 2, 3, 4 vezes, você está perdendo tempo. Se você simplesmente começar a montar de forma desordenada, você está perdendo tempo. Então, siga estas 8 dicas e com certeza você vai ter um bom desempenho na redação do Enem. Esta é a aula nossa de hoje. Lembre-se sempre, acredite em você. Você consegue, você pode. Um abraço.